10, vamos até Brasília, porque a Polícia Federal descobriu que militares montaram um grupo para fazer espionagem e até extermínio de autoridades, de figuras públicas. O Ivan Brandão está chegando aqui com a gente, direto da redação da Band News FM, lá em Brasília. Ivan, parece história de filme, a gente comentava, né, antes de entrar no ar aqui, parece um caso cinematográfico, né? Boa tarde. Boa tarde para você, Renan, Adriana. E assustador, né, quando a gente tem acesso ali a alguns documentos desse processo que corre em sigilo no Supremo Tribunal Federal. O interessante desse caso, Adriana, é que ele começou com uma investigação de um assassinato. Um advogado, em 2023, Roberto Zampieri, que foi morto com 10 tiros dentro do próprio carro, em frente ao escritório dele, saindo do trabalho, e era uma investigação de um assassinato. Dali, com informações que tinham no celular dele, os investigadores descobriram um esquema maior, de venda de sentenças judiciais. Então, esse caso chegou até o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, foi parar no Superior Tribunal de Justiça. E aí, na operação, 7ª fase da operação, que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal, foi descoberto esse grupo, um grupo, como você disse, Renan, que espionava, era uma empresa de fachada, né, mas que no final das contas vendia isso, espionagem e até assassinato de agentes públicos. A gente está falando aqui de ministros do Supremo Tribunal Federal, de parlamentares do Congresso Nacional, um deles, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estava nessa lista aí de alvos importantes, vamos dizer assim. Ele até se manifestou sobre esse assunto, né, falando que repudia com gravidade e que espera uma resposta à altura das autoridades, mas é impressionante mesmo, coisa de filme, porque a espionagem tinha uma tabela de preços, Adriana, Renan, ouvintes e telespectadores, R$250 mil para espionar um ministro do Supremo ou integrantes do Judiciário, R$100 mil para espionar deputados, R$150 mil para espionar senadores, né? A gente está aí com um desses documentos, né, desse processo sigiloso, em que esse grupo, para fazer espionagem, utilizava perucas, material de disfarce, garotas de programa. E se a gente for olhar bem, o armamento que eles possuíam e que em boa parte foi também apreendido nessa operação de hoje, é um armamento muito, muito pesado. Então, uma coisa leva a outra. Impressionante que, apesar de ser a 7ª etapa dessa operação, que começou lá com a morte do advogado, é uma investigação que é considerada dentro do Judiciário, Renan e Adriana, ainda no início. Então, a gente não sabe o que pode sair daí, mas é impressionante mesmo. Esse caso repercutiu bastante hoje aqui em Brasília, principalmente pelo fato de que esses nomes estavam envolvidos, nomes de políticos tarimbados. A gente tentou entrar em contato com o Ministério da Defesa e com o Exército, mas eles não se pronunciaram. Por que a gente entrou em contato com eles? Porque quem estaria, de alguma forma, bancando tudo isso é um coronel do Exército, e entre esse grupo aí havia militares, tanto da reserva como da ativa, e esse coronel foi um dos presos hoje, o Etevaldo Luiz Cassadini, que seria o financiador desse grupo de espionagem e de extermínio de figuras públicas, mais um braço, né, dessa operação aí, que começou, repito, com um assassinato de um advogado lá no Mato Grosso, virou uma investigação sobre venda de sentenças judiciais e, de repente, um grupo especializado, uma milícia, né, formada por militares que espionavam e matavam por encomenda agentes públicos. Sim, Ivan, prazer falar com você. Primeira vez que a gente se fala com você já aí em Brasília. Verdade. Continua com a gente um pouquinho. Eu vou pedir só para o pessoal da nossa live colocar novamente, a gente já colocou, mas colocar novamente no ar o documento que a gente acabou de exibir na tela e, se possível, tirando a tarja. Se o pessoal da Band News TV fizer a gentileza de tirar a tarja só um pouquinho, olha, para que todo mundo possa ver, do lado direito de quem está acompanhando do vídeo, logo embaixo, eu vou ler aqui o que está escrito nesse documento, é que tem, então, a tal tabela que tem os preços para matar, que esse bando, essa quadrilha de pistoleiros, cobraria para matar. Figuras normais, 50 mil. Deputados, 100 mil. Senadores, 150 mil. Ministros e integrantes do Judiciário, 250 mil. Está do lado direito, para quem está acompanhando a nossa transmissão na live ou na TV, do lado direito, na parte de baixo, tem essa tabela, então, que a polícia chegou até esses pistoleiros e conseguiu encontrar essa tabela. O repórter Rodrigo Hidalgo, que está também com a gente nessa apuração, fechando a reportagem do Jornal da Band, acabou de me enviar essa tabela que a
gente coloca nesse momento aqui no ar. Agora, Ivan, para a gente concluir, inclusive tem também uma foto que a gente pode colocar das armas que foram apreendidas com integrantes desse bando em Minas Gerais, porque as operações aconteceram em 3 estados, um deles Minas Gerais, foram encontradas armas longas, e eu acho esse um ponto importante da gente destacar, porque quem escuta uma história dessa pensa assim, mas isso aí é um bando de louco, achando graça de ser louco, e que escreveu lá num papel qualquer bobagem e disse que ia cobrar 250 mil para matar um integrante do judiciário ou um parlamentar. Mas loucos que escreveram isso e que estão armados. Podem ser loucos, mas fizeram uma tabelinha de valores para matar autoridades e estavam armados, conforme a polícia hoje apresentou essa foto das armas apreendidas em Minas Gerais. Então, deixaram os loucos sair da caixa, armaram, deixaram ter acesso à arma e agora a polícia corre atrás tentando investigar, sendo que esse bando já está envolvido na morte de um advogado, no assassinato de um advogado no final de 2023. Essa é a loucura maior. É que essas pessoas, que muita gente pode achar isso aí não é nada, isso aí é uma piração, essas pessoas estão armadas, Ivan. E a loucura maior é que isso é a realidade, né, Adriana? Você pegar aqui fuzis lançadores de dardos, né, para capturar animais, veículos que permitem o uso de sniper móvel. Entre as prisões que foram efetuadas hoje estão porque, obviamente, né, a gente fala aqui em suposto porque as investigações ainda continuam, mas o atirador, né, a pessoa que realmente disparou 10 vezes contra esse advogado lá em 2023, quem intermediou, quem era o dono da arma usada nesse crime, o financiador, todos eles foram alvos dessa operação, dessa fase da operação deflagrada hoje, né? Esse grupo era conhecido como Comando de Caça aos Comunistas Corruptos e Criminosos, né? O Comando C4. E aí, só para usar esse termo, né, da loucura, a gente está falando aqui de um dos alvos ser o senador Rodrigo Pacheco, que votou a favor, né, do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que votou a favor de pautas que partidos de esquerda são contra, reforma tributária, enfim, o teto de gastos, e de repente essa pessoa entra numa lista de comunistas corruptos, alvo de um grupo, de uma milícia, né, formada por militares do Exército. É realmente uma loucura, mas é uma loucura real, né? Isso aconteceu e a investigação continua, está sob sigilo lá no Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Ivan, pelas suas informações. Obrigada, Volte sempre aqui Entre Nós. Até mais. Até mais. Valeu.